Mulher surda salva bebê de afogamento e descobre algo que muda tudo. A pequena cidade costeira de Santa Heloísa parecia sempre banhada por um brilho dourado, com suas ruas de pedra, casinhas coloridas e barcos balançando suavemente no porto. Era um lugar onde a simplicidade encontrava a beleza, e para Tina, aquele era o mundo perfeito para viver. Sua rotina era tranquila, mas cheia de significado. Durante o dia, ela trabalhava em sua pequena loja de artesanato, onde moldava cerâmicas e joias delicadas que atraíam turistas e moradores locais. À noite, gostava de caminhar na praia deserta, sentindo a areia fria sob os pés e o som distante das ondas, que ela não ouvia, mas podia imaginar. Tina havia perdido a audição aos 4 anos, após uma grave febre. O silêncio tornou-se seu companheiro, mas também sua fortaleza. Aos 33 anos, ela era uma mulher reservada, com olhos expressivos que pareciam enxergar mais do que qualquer um ao seu redor. As pessoas a conheciam por sua gentileza e dedicação ao trabalho, mas poucos sabiam o quanto ela batalhara para chegar onde estava. Seu pai, um homem rígido e tradicional, nunca acreditara que ela poderia viver uma vida plena. Após a morte da mãe, ele isolou-se em sua dor e tornou-se frio, afastando-se ainda mais da filha. Quando Tina tinha 20 anos, ele a expulsou de casa após uma discussão acalorada sobre sua independência. Desde então, ela não tinha notícias dele nem do irmão mais velho, Mateo, que partira anos antes para estudar e nunca mais voltara. Apesar disso, Tina não permitiu que as feridas do passado definissem sua vida. Trabalhou duro, aprendeu a se comunicar por meio da leitura labial e da linguagem de sinais e construiu sua loja do zero. Havia orgulho em cada peça que produzia, cada cliente que voltava com um sorriso. No entanto, nos momentos de silêncio, ela sentia uma saudade inexplicável. Não era apenas do pai ou do irmão, mas de algo que parecia ter perdido dentro de si. Uma sensação de pertencimento, de ter alguém ao seu lado que compreendesse sua essência. Naquele dia, como de costume, Tina caminhava pela praia ao entardecer. O vento brincava com seus cabelos enquanto ela observava as ondas. Foi então que viu algo incomum, uma movimentação próxima às pedras, onde um carrinho de bebê estava tombado. Tina parou, franzindo a testa. Não havia ninguém ao redor, mas algo no instinto a fez correr em direção à água. Quando chegou perto, viu um bebê flutuando nas ondas rasas, chorando em pânico. O coração de Tina disparou. Sem pensar 2 vezes, ela entrou na água, lutando contra a corrente para alcançar a criança. Com movimentos rápidos e cuidadosos, segurou o bebê e o trouxe de volta à areia. Ele tremia, assustado, mas estava vivo. Tina olhou ao redor e viu uma mulher correndo em sua direção, gritando algo que ela não podia ouvir. A mãe, aos prantos, tomou o bebê nos braços e se ajoelhou diante de Tina, agradecendo repetidamente. Apesar de não entender as palavras, Tina sentiu a gratidão nos gestos e no olhar. A cena atraiu curiosos, e em pouco tempo, Tina se viu rodeada por pessoas que a chamavam de heroína. Embaraçada, tentou afastar-se, mas uma mão firme segurou seu braço. Ela se virou e deu de cara com um homem de cabelos castanhos e olhar intenso. Ele parecia incrédulo, quase em choque. Tina o reconheceu imediatamente. Era Mateo. Seu irmão estava ali, após tantos anos. Por um momento, tudo ao redor desapareceu. As palavras que ele dizia eram irrelevantes. O que importava era que ele estava diante dela, mais velho, diferente, mas ainda seu irmão. Mateo tentou se aproximar, mas Tina recuou. Havia algo no reencontro que trazia mais dor do que alegria. Ele percebeu e parou, respeitando o espaço dela. Com um gesto tímido, ele entregou a ela um cartão com seu número e um pedido para que conversassem. Tina ficou ali, segurando o papel entre os dedos, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia decifrar. Nos dias seguintes, Tina tentou voltar à sua rotina, mas o reencontro com Mateo despertara memórias que ela enterrara há muito tempo. O que mais a perturbava era a pergunta que não saía de sua mente. Por que ele nunca voltara? Por que nunca tentara procurá-la? Ainda assim, uma parte dela queria saber o que ele tinha a dizer.
Finalmente, uma semana depois, Tina tomou coragem e enviou uma mensagem para Mateo. Eles marcaram um encontro em um café próximo ao porto. Quando ele chegou, parecia nervoso, mas determinado. Mateo começou a explicar que, após a morte da mãe, o pai os afastara. Ele descobrira anos depois que Tina fora expulsa de casa e sentia-se culpado por não ter estado lá para ajudá-la. Enquanto Mateo falava, Tina absorvia suas palavras, tentando processar o peso do que ouvia. Era difícil perdoar tantos anos de ausência, mas ela podia ver o arrependimento sincero em seus olhos. Ele segurou suas mãos e disse algo que a fez chorar. Você sempre foi mais forte do que eu, Tina. Sempre soube lutar, mesmo quando ninguém acreditava em você. O reencontro não curou todas as feridas, mas foi um passo importante. Mateo a encorajou a participar de uma exposição de artesanato em uma cidade maior, algo que Tina sempre sonhara, mas nunca tivera coragem de fazer. Com o apoio do irmão, ela finalmente inscreveu-se e, meses depois, viajou para mostrar seu trabalho ao mundo. A exposição foi um sucesso. Tina voltou para casa com encomendas, contatos e, mais importante, uma sensação de realização que nunca sentira antes. Mateo continuou a fazer parte de sua vida, e os dois começaram a reconstruir a relação, aos poucos. Tina sabia que o silêncio sempre faria parte dela, mas agora ele não parecia tão vazio. Havia espaço para amor, reconciliação e novos sonhos. Ela era finalmente a dona de sua própria história. Meses após a exposição de artesanato, Tina sentia que algo dentro dela havia mudado. Não era apenas o sucesso profissional, embora isso fosse significativo. Era uma nova confiança que parecia permear cada aspecto de sua vida. As encomendas vindas de outras cidades começaram a chegar, forçando-a a expandir sua pequena loja. Ela contratou um jovem aprendiz, um rapaz local chamado Luca, que também enfrentava suas próprias dificuldades. Ele era tímido e inseguro, mas Tina viu potencial nele. Com paciência e seu olhar encorajador, começou a guiá-lo no trabalho e na vida, assim como Mateo a havia incentivado a dar novos passos. Com a vida tomando um ritmo mais intenso, Tina decidiu retomar outra paixão que havia deixado de lado por anos: a pintura. Ela começou a criar telas inspiradas pelas paisagens da cidade e pela própria história. As ondas que haviam engolido o bebê no dia do resgate agora apareciam como metáforas em suas obras, simbolizando tanto os desafios quanto as vitórias da vida. Enquanto sua vida profissional florescia, a relação com Mateo também ganhava força. Ele passou a visitá-la frequentemente, e os dois retomaram o vínculo que haviam perdido. Mateo, que agora era advogado em uma cidade vizinha, a ajudava a lidar com questões legais e burocráticas da loja. Mas, mais do que isso, ele trouxe algo que Tina não sabia que precisava: memórias da mãe. Eles passaram longas noites relembrando momentos da infância, compartilhando risos e lágrimas. Apesar das boas mudanças, o reencontro com Mateo trouxe à tona uma questão delicada: o pai. Ele estava vivo, mas vivia sozinho, isolado em uma casa no campo. Tina não tinha contato com ele desde o dia em que fora expulsa, e por mais que tentasse evitar, os sentimentos de mágoa e abandono ainda a perseguiam. Mateo, por sua vez, acreditava que o pai merecia uma segunda chance. Tina, sei que ele errou, sei que foi cruel com você, mas ele é nosso pai e não vai durar para sempre. Você não acha que chegou a hora de encarar isso? Tina relutou. Ela não tinha certeza se estava pronta para perdoar. No entanto, algo dentro dela dizia que, para seguir em frente completamente, precisaria enfrentar esse capítulo do passado. Algumas semanas depois, Tina decidiu visitar o pai. Mateo a acompanhou, mas ficou no carro enquanto ela caminhava até a porta da velha casa. O jardim estava mal cuidado e a pintura descascava, um reflexo da vida solitária que ele levava. Quando o pai abriu a porta e viu Tina, ficou imóvel, como se tivesse visto um fantasma. Os primeiros momentos foram tensos. Ele tentou iniciar uma conversa, mas Tina levantou a mão, pedindo que ele esperasse. Com calma, ela tirou um pequeno caderno da bolsa e começou a escrever o que queria dizer. A cada palavra que escrevia,
Lágrimas escorriam de seus olhos. Você me feriu mais do que eu consigo expressar. Eu passei anos tentando entender por que você fez o que fez. Mas não estou aqui para te punir ou buscar explicações. Estou aqui porque, apesar de tudo, quero encontrar paz. Quero que você saiba que eu venci. Mesmo sem o seu apoio, eu consegui construir uma vida que me faz feliz. O pai leu as palavras em silêncio. Ele parecia mais velho do que Tina imaginava, e o peso da culpa estava evidente em seu rosto. Quando terminou de ler, levantou o olhar e disse com a voz trêmula: Eu fui um homem fraco, Tina. Achei que estava te protegendo ao te afastar, mas eu só te machuquei. Você é mais forte do que eu jamais fui. Me perdoe se puder. Eles se abraçaram. Foi um momento carregado de emoção, mas não mágico ou transformador. Tina sabia que o perdão era apenas o começo de um longo processo. Ainda assim, ao deixar a casa naquela tarde, sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. A reconciliação com o pai marcou o início de uma nova fase para Tina. Nos meses seguintes, ela se permitiu abrir espaço em sua vida para algo que havia evitado por muito tempo: o amor. Durante a exposição de artesanato, ela havia conhecido um homem chamado Ethan, um fotógrafo que se encantara por suas peças e por sua história. Eles trocaram contatos, mas Tina hesitara em se aproximar, temendo que sua condição fosse uma barreira. Ethan, no entanto, era paciente e respeitoso. Ele fazia questão de aprender linguagem de sinais e mostrou, com gestos simples, que a conexão entre eles ia além das palavras. Aos poucos, Tina deixou suas defesas caírem, permitindo-se viver algo novo. Os dois começaram a viajar juntos, explorando novas cidades e participando de feiras de arte. Tina percebeu que o amor não precisava ser complicado ou ameaçador. Podia ser um lugar seguro, como as ondas calmas que ela pintava em suas telas. Anos depois, Tina olhava para sua loja, agora expandida e cheia de vida, com obras expostas em várias cidades e uma rede de clientes fiéis. Ao lado dela estavam Mateo, que se tornara seu parceiro na administração do negócio, e Ethan, cujo apoio incondicional a ajudava a sonhar ainda mais alto. Na praia onde tudo começou, Tina caminhava, observando o pôr do sol. Ela sabia que o silêncio sempre a acompanharia, mas agora ele não parecia mais um vazio. Era um espaço preenchido por conquistas, reconciliações e um amor que ela nunca imaginara ter. O mundo podia ser barulhento, mas Tina havia encontrado sua própria harmonia, vivendo plenamente e ouvindo as vozes do coração. Com o passar dos anos, Tina sentiu que cada passo dado a levava a um lugar de maior plenitude. Sua vida não era isenta de desafios, mas ela aprendera a enfrentá-los com a mesma determinação que a acompanhava desde criança. Uma manhã ensolarada, enquanto organizava a loja, Tina recebeu uma mensagem de Mateo. Ele estava animado, mas a notícia que trazia era inesperada. O pai estava com a saúde debilitada. Era algo que Tina sabia que aconteceria eventualmente, mas ouvir isso fez seu coração apertar. Mateo explicou que ele precisaria de cuidados constantes e sugeriu que fosse levado para viver com ele. Tina ficou em silêncio por alguns momentos, ponderando. Apesar do perdão e das visitas ocasionais, ela ainda tinha um relacionamento distante com o pai. Mateo parecia esperá-la dizer algo, mas antes que ela pudesse responder, ele enviou outra mensagem. Sei que não é fácil. Só pensei que você deveria saber. Naquela noite, Tina refletiu profundamente. A relação com o pai nunca seria perfeita, mas algo dentro dela dizia que talvez fosse hora de retribuir, não por obrigação, mas porque ela havia conquistado uma força que ele nunca tivera. No dia seguinte, ligou para Mateo e disse que o pai poderia ficar em sua casa temporariamente, pelo menos até encontrarem uma solução melhor. Quando ele chegou, o pai parecia ainda mais frágil do que ela imaginava. A idade e a saúde precária haviam transformado o homem que antes era severo e imponente. Tina cuidava dele com paciência, ajudando-o a se adaptar à nova rotina. Aos poucos, ela começou a perceber algo surpreendente. Em meio à fragilidade, surgia um homem mais vulnerável, que tentava se aproximar dela de formas sutis. Em um desses momentos, enquanto ela pintava uma paisagem à beira-mar na sala de casa, o pai a observava de sua cadeira. Com um gesto tímido,
Ele apontou para a pintura e fez um sinal improvisado com as mãos, como se dissesse bonito. Tina sorriu e pela primeira vez sentiu que estavam se conectando de uma maneira simples, mas verdadeira. O tempo que passaram juntos não foi longo. Poucos meses depois, o pai faleceu enquanto dormia. Naquele dia, Tina não chorou imediatamente. Em vez disso, sentou-se na varanda e olhou para o horizonte. Ela sentia tristeza, mas também paz. Sabia que, embora nunca tivessem sido perfeitos, os dois haviam feito o melhor que podiam com o tempo que lhes fora dado. Após o funeral, Matteo permaneceu em Santa Heloísa por algumas semanas. Os dois irmãos, agora mais próximos do que nunca, passaram horas conversando sobre o que haviam vivido. Matteo a agradeceu por ter acolhido o pai nos últimos meses. Você mostrou a ele algo que eu nunca consegui, Tina. Mostrou que o amor não precisa de palavras. Ele se foi em paz por causa de você. Algumas semanas depois, Ethan a levou para uma viagem surpresa. Ele a conduziu até um campo de lavanda na região, onde montou um pequeno piquenique. Tina ficou encantada com o gesto, mas o que ele fez em seguida a deixou sem palavras. Ajoelhou-se e segurou uma pequena caixa de veludo. Dentro dela havia um anel delicado, cravejado com uma única pedra azul, da mesma cor de seus olhos. Eu poderia fazer um discurso, mas sei que você não precisa de palavras para entender o que sinto. Você é minha força, Tina, e quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Aceita se casar comigo? Tina sentiu os olhos se encherem de lágrimas enquanto assentia vigorosamente. Ethan sorriu, colocou o anel em seu dedo e a puxou para um abraço. Aquele momento simples e íntimo resumiu tudo o que Tina aprendera em sua jornada. O amor e a felicidade não dependem de perfeição, mas de conexão, respeito e coragem. O casamento foi uma celebração discreta, realizada na mesma praia onde Tina havia salvado o bebê anos antes. Amigos, clientes e moradores da cidade estavam presentes, trazendo uma energia calorosa e sincera. Matteo fez questão de discursar, com um tom brincalhão. Sei que é estranho ouvir isso de um advogado, mas minha irmã me ensinou que o silêncio pode ser mais poderoso que qualquer argumento. E é nesse silêncio que encontramos o que importa: amor, gratidão e propósito. Enquanto o sol se punha, Tina olhou ao redor, sentindo uma profunda gratidão pela vida que havia construído. Cada dificuldade, cada mágoa havia levado àquele momento. Ela sabia que o caminho à frente ainda teria desafios, mas agora ela estava pronta para enfrentá-los, com coragem, com amor e com a certeza de que o silêncio dela falava mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Os anos seguintes foram um novo capítulo na vida de Tina, marcados por mudanças, crescimento e momentos de profundo significado. O casamento com Ethan trouxe um equilíbrio que ela jamais havia experimentado. Ele não era apenas um parceiro amoroso, mas também um amigo que sabia ler seu coração sem a necessidade de palavras. Juntos, eles expandiram os horizontes de suas vidas, tanto no trabalho quanto nos sonhos compartilhados. A loja de Tina cresceu a ponto de ela abrir uma segunda unidade em uma cidade maior. Com a ajuda de Matteo na parte administrativa e a dedicação de Luca como aprendiz, Tina finalmente se viu como uma empresária bem-sucedida. Mas o trabalho nunca a afastava de sua essência artística. Ela ainda criava suas peças com o mesmo cuidado, como se cada uma carregasse uma parte de sua alma. Uma das grandes mudanças veio quando Tina e Ethan decidiram ter um filho. Foi uma decisão carregada de expectativas e temores. Tina questionava se seria uma boa mãe, especialmente por ser surda. Será que conseguiria entender as necessidades de uma criança que, ao contrário dela, viveria em um mundo cheio de som? Ethan, sempre tranquilizador, dizia que o amor era a única linguagem necessária. Mas ainda assim, Tina enfrentava seus próprios medos silenciosamente. Quando finalmente engravidou, a emoção tomou conta da família. Matteo, sempre protetor, fez questão de acompanhá-la em consultas e preparativos, enquanto Ethan se dedicava a construir um quarto de bebê perfeito, com tons suaves e detalhes que refletiam o mundo criativo de Tina. A gravidez foi tranquila e, no início de um verão dourado, nasceu Clara, uma menina com olhos curiosos e um sorriso que parecia iluminar qualquer ambiente. Desde os primeiros dias, Tina encontrou maneiras de se conectar com Clara.
Ela usava sinais simples para ensinar a filha a se comunicar. E, para sua surpresa, Clara os aprendia rapidamente. Logo, as duas tinham um pequeno vocabulário próprio, e Ethan brincava dizendo que elas conspiravam em segredo contra ele. A chegada de Clara trouxe novas reflexões para Tina. Certa noite, enquanto a embalava para dormir, ela olhou para a pequena mão que segurava a sua e sentiu um misto de gratidão e responsabilidade. Clara não só era sua filha, mas também uma extensão de tudo o que Tina havia conquistado. Ela queria ensinar à menina que as limitações são apenas um ponto de partida e que o amor e a determinação podem superar qualquer barreira. Com o passar do tempo, Clara mostrou ser uma criança brilhante e cheia de energia. Tina e Ethan a incentivaram a explorar o mundo à sua maneira, ensinando-a a valorizar a diversidade e a compaixão. Um dos momentos mais especiais para Tina aconteceu quando Clara, aos 4 anos, surpreendeu a mãe ao criar um desenho para ela. No papel, havia uma família representada com detalhes simples, mas significativos. Clara havia desenhado Tina com um pequeno sinal de mãos ao lado, representando a linguagem que compartilhavam. "Eu fiz isso para você, mamãe, porque você fala com as mãos e eu te entendo", disse Clara com um sorriso inocente. Naquele momento, Tina percebeu que, mesmo sem planejar, estava ensinando à filha algo inestimável: a importância de encontrar formas de conexão, mesmo quando o mundo parece ter barreiras. Nos anos que seguiram, Tina continuou a expandir seus horizontes, tanto na carreira quanto na vida pessoal. Ela começou a dar palestras em feiras de arte e eventos culturais, contando sua história e incentivando outros artistas a seguirem seus sonhos, independentemente dos desafios. Embora fosse desconfortável estar sob os holofotes, ela percebeu que sua trajetória poderia inspirar pessoas a acreditarem em si mesmas. Mattel, agora com uma família própria, visitava Tina frequentemente. Ele sempre trazia histórias engraçadas de seus filhos e falava sobre como sua relação com Tina havia mudado sua visão de mundo. "Você me ensinou que não importa o que perdemos. O que importa é o que escolhemos fazer com o que temos", ele dizia. Ethan, por sua vez, continuava sendo seu maior aliado, incentivando-a em cada nova empreitada e compartilhando os pequenos e grandes momentos da vida. Clara crescia rapidamente, absorvendo a força e a sensibilidade da mãe como se fossem partes naturais de quem ela era. Nos dias tranquilos, Tina ainda gostava de caminhar pela praia, agora com Clara ao seu lado. Olhando para as ondas que tanto simbolizavam sua trajetória, ela sentia a paz de saber que havia superado desafios, feito as pazes com o passado e criado um futuro brilhante para si mesma e para aqueles que amava. A vida nunca seria perfeita, mas Tina sabia que não precisava ser. Cada conquista, cada reconciliação e cada novo amor eram partes de uma história rica e profunda. Uma história que ela havia escrito com coragem, resiliência e, acima de tudo, amor. Os anos passaram e Tina, agora com seus cabelos ligeiramente grisalhos, olhava para sua vida com um misto de orgulho e serenidade. Clara havia crescido, transformando-se em uma jovem inteligente e criativa, com um talento natural para a arte herdado da mãe. Sempre que podia, Clara ajudava na loja, que havia se tornado mais do que um negócio. Era um símbolo da jornada de Tina, um lugar onde pessoas vinham não só para comprar suas peças, mas também para ouvir sua história e se inspirar. A loja, agora com 3 filiais em cidades diferentes, continuava prosperando. Mas Tina nunca deixava que o sucesso ofuscasse suas raízes. Ela ainda fazia questão de criar peças únicas, cada uma com um toque pessoal que refletia suas emoções e experiências. Sempre que colocava as mãos na argila ou escolhia as cores de uma nova pintura, sentia-se conectada àquela parte essencial de quem era. Ethan, seu companheiro fiel, permanecia ao seu lado, como o porto seguro que sempre fora. Apesar dos desafios da vida, eles haviam construído algo sólido, baseado no respeito e no amor incondicional. Os dois continuavam explorando o mundo juntos, descobrindo novas culturas, paisagens e inspirações para suas vidas. Em um fim de tarde, Tina decidiu caminhar pela praia que sempre fora seu refúgio, levando consigo um álbum de fotografias.
Clara insistira para que ela guardasse todos os momentos importantes. E agora, Tina folheava as páginas, revivendo os altos e baixos de sua jornada. Lá estavam imagens de suas primeiras peças de cerâmica, o reencontro com Mateo, a abertura da primeira filial da loja e o casamento com Ethan. Mas o que mais a emocionava eram as fotos cotidianas. Ethan segurando Clara quando bebê, Mateo ajudando a decorar a loja e a pequena Clara aprendendo a sinalizar as primeiras palavras para se comunicar com a mãe. Tina olhou para o horizonte, onde o sol tingia o céu de tons alaranjados. Sentiu uma gratidão profunda por tudo o que havia vivido. Sabia que não havia chegado ali por sorte, mas por sua determinação de seguir em frente, mesmo quando tudo parecia impossível. De repente, Clara surgiu correndo na areia, agora uma jovem mulher cheia de vida. "Mamãe, está na hora", ela disse, gesticulando enquanto sorria. Ethan apareceu logo atrás com um olhar carinhoso. Era o dia da inauguração de uma nova exposição das obras de Tina, desta vez em uma galeria internacional. Tina sorriu, levantou-se e, ao lado da família, seguiu em direção a mais um marco de sua incrível trajetória. A história de Tina nos lembra que cada desafio enfrentado é uma oportunidade para descobrir forças que nem sabíamos que possuíamos. Não importa quais sejam as barreiras, físicas, emocionais ou sociais, o poder de superá-las está dentro de nós. Se você está enfrentando momentos difíceis ou se sente preso pelas limitações que a vida lhe impôs, inspire-se em Tina. Sua jornada não foi sobre ser perfeita, mas sobre ser resiliente e acreditar que o amanhã pode ser melhor, mesmo quando o hoje parece difícil. Agora pergunte a si mesmo, qual é o próximo passo que você pode dar para escrever a sua própria história de superação? Seja como Tina. Transforme o silêncio em força, os desafios em conquistas e os sonhos em realidade. Sua jornada começa agora. Não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal e se gostou, deixe seu comentário e aproveite para nos contar de que lugar você está assistindo. Eu quero muito saber o que você mais gostou no vídeo e se quiser ver mais vídeos com histórias lindas assim, é só clicar em algum desses vídeos que está aparecendo em sua tela. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.